Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um programa do Portal Sou Mulher, o nosso podcast para as amigas empreendedoras. E aqui com convidadas muito especiais, a doutora Agnes, advogada, a doutora Silvia Augusto. Ela traz para a gente informações para empreendedora, olha, tão moderna, gente, que vocês não têm noção que a gente vai falar hoje aqui. E claro que não vamos deixar de falar sobre a nossa feira de ciência quântica. Gente, tem quântico no direito, vocês sabiam disso? Inteligência artificial, tudo que tem de mais moderno para esses conflitos, que é óbvio que é só dentro da justiça. Doutora Agnes, vamos começar com a senhora, doutora Agnes. Obrigada, prazer estar aqui, Casa Nova, linda. E para conversar, um bate-papo interessante sobre informação, que é sempre bom termos conhecimento, nunca é demais. É, conhecimento para empreendedora, como essa questão realmente que acontece em todas as situações, é precisar de uma advogada. Doutora Silvia, eu sei que a senhora está na área de residências, condomínios. Essa área é uma área até que parece que não tem tanto conflito como familiar, né, doutora? Como é que acontece isso? Engano. Conta pra gente, não esconda nada, por favor. Lê do engano, obrigada pelo convite, lindo cenário, será um prazer. Realmente, né, as pessoas, como nós estávamos conversando aqui antes, até num bate-papo bem informal como será esse podcast, realmente as pessoas estão cada vez mais complicadas, né? Nós tínhamos a promessa ali durante a pandemia que as pessoas melhorariam, teríamos uma evolução espiritual, digamos assim, mas pelo contrário, hoje em dia as pessoas vivem em um estado de ansiedade muito comum e dentro da relação de vizinhança, né, no direito condominial não é diferente. Infelizmente as pessoas por vezes ali não conseguem se controlar, né, ter um direito de vizinhança respeitado e por vezes nós temos que entrar para resolver esses pequenos conflitos que existem. É uma área do direito que, quando a gente começa a falar sobre o quântico no direito, na questão lógica, na questão de buscar soluções que estão dentro da matemática. Olha, o certo é errado é errado, soma tudo, divide por 2, multiplica por 10 e dá um resultado. Muitas vezes a gente já teve bons resultados por compreender qual é a intenção dentro de um processo. E dentro da área, vamos dizer assim, de residências, da área de condomínio, as pessoas buscam uma frequência, né, de energia. Sim. É energia mesmo que a gente está falando. É verdade. Isso para a empreendedora buscar um mercado, de ter conhecimento sobre o que acontece até dentro da empresa dela, porque tem muita gente trabalhando em casa. Sim. A empreendedora que trabalha em casa é complicado, porque se ela tem uma máquina lá de costura, se ela tem um trabalho que faz um barulho, como é que concilia tudo isso? É permitido? Está dentro da lei? Existem muitas situações que isso acontece. Como é que você enxerga esse mercado, né, de empreendedora que trabalha dentro de um condomínio, por exemplo? É importante a empreendedora saber sobre isso. Sim, sem dúvida, né? É uma coisa que veio com tudo, né? Durante a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar de forma integral, home office, né? E depois híbrida. E muitas pessoas começaram a empreender dentro de casa, né? Então, nós temos essa discussão muito recorrente no judiciário, hoje em dia, atualmente. E assim como a plataforma de locação por curta temporada, que é o conhecido ali Airbnb, né? Então são discussões ali que estão sempre sendo recorrentes no judiciário. Os contratos são diferenciados? Sim. Tem um período de... Essa questão da locação curta, ela é debatida, mas hoje em dia, basicamente, a jurisprudência... Porque parece que o mínimo é 30 meses, né? O mínimo de a locação tradicional habitual é de 30 meses, mas né? Não é uma regra. Não é uma regra, não é uma regra. O contrato de locação, ele é um contrato bilateral, né? Então, que ambas as partes ali acabam resolvendo em comum acordo como que vai reger aquele determinado contrato, né?
Na questão do Airbnb, hoje em dia, basicamente, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a convenção que vai acabar regendo e determinando. A convenção é como se fosse uma constituição do condomínio e que dita muitas regras, né? É evidente que ela é sempre abaixo de qualquer lei ordinária, mas ela acaba ali tendo que, basicamente, fixar as regras, as leis, e isso inclui, inclusive, a questão do empreendedorismo das unidades, né? Então, nós temos essa questão porque aquela determinada unidade que tem um comércio no seu apartamento, que vende bolos, que é muito comum hoje em dia, né? Ela utiliza, por exemplo, o serviço do elevador muito mais vezes que uma pessoa de idade que mal sai de casa. Mas, no bem da verdade, todos ali, todos os condôminos, né, os proprietários, eles têm uma fração daquela parte condominial e os direitos são iguais para todos, né? É evidente que o seu direito ele é limitado até o direito do outro, né? Então, até onde vai o direito do outro? Se não atingir o direito do outro, se não por isso que a gente tem toda uma questão que envolve a segurança, né? Circulação de pessoas, a entrada e acaba puxando outras questões também que entram na LGBT, né? Porque acesso, porque banco de dados, de cadastro de pessoas. Então, são muitas questões envolvidas dentro de um condomínio. Isso que a gente está falando de um condomínio residencial, né? Mas até os residenciais hoje em dia pedem cadastro das pessoas. Para entrar, biometria. Biometria, facial, né? Nós tivemos que fazer. Nossa, mudou agora para o facial. Sim. E mudou. E ele já estava sem a portaria, estava eletrônica. Era eletrônica. Já, Uhum. mas precisava ligar para a central e a central ligava para a gente liberava. Eu achei até que era mais seguro fazer. Uhum. Porque o facial, eu cheguei de boné, não me reconheceu, não me deixou entrar. Sim. Olha. E a gente assim, não levou, só levei a chave e não levei mais aquele... Tag. E não levei, então eu ia ficar para fora. Até tirei o boné, aí arrumei o cabelo e ele me reconheceu. Até ser reconhecida, né? Mas assim, eu achei que se você chegar com alguém junto no condomínio... É um pouco arriscado, né? É arriscado. É verdade. É arriscado, porque a pessoa entra junto com a outra. Sim. E não é identificado. Então, assim, teria que pensar numa possibilidade de confirmar na portaria o ingresso daquela pessoa, sei lá, documento. Eu sei que isso atrapalha, enche a paciência, mas é um risco menor, né? Sim, é que hoje a tecnologia está aí e então quanto melhor for funcional, por exemplo, então vamos usar a tecnologia. É que aí já é uma outra específico, né, para isso, na questão de você entrar com alguém e aí você chamar a portaria, é mais questão aí da área de segurança que o síndico também tem essa oportunidade de na reunião de condomínios, né, deixar especificado o que pode fazer, enfim. Mas aí, muitas das vezes não tem muito jeito, assim, de você entrar com alguém. Em tecnologia, a gente começa a pensar. A gente começa a pensar que agora os textos para os juízes, né? A inteligência artificial. A inteligência artificial, como é que está sendo para vocês? Coloca o texto. Eu acho que para você trabalhar com a inteligência artificial, você tem que ter muito mais conhecimento. Claro. Do texto do que você vai implantar. Sim. Até mesmo para um julgamento de inteligência artificial, você precisa ter um maior conhecimento, não é isso? Porque a pessoa não coloca aquilo lá. Você sabe que quando... o copia e cola. Exatamente. A doutora Agnes abordou esse assunto e me veio à cabeça até onde a robotização, né, e a inteligência artificial poderá ser substituída pelo homem, né? Que esse é a grande chave do negócio. É muito difícil, né? A gente estava falando de uma portaria, por exemplo. Então, nada substitui um porteiro, uma pessoa física que estará ali à disposição, por mais que ela também tenha riscos inerentes à questão da segurança. Mas é uma pessoa, você tem aquele tete-a-tete, você tem como falar, ela sabe. Exato, ela sabe o seu comportamento, por exemplo, né? Porque essa questão que a doutora abordou de entrar com uma outra pessoa, ela pode ter sido abordada na rua, você
estava sendo perseguida por uma pessoa que abordou e então se tem uma pessoa física, um porteiro ali, ele vai saber reconhecer e eventualmente chegar na senhora, tá tudo bem, a senhora tá bem, tá precisando de alguma coisa, ou dar sinais, né? Inclusive nós temos... Às vezes até combinar alguns códigos, Exatamente, né? temos essas diversas combinações hoje em dia de códigos, né? Manuais ali para a pessoa poder identificar se ela está sofrendo algum tipo de abuso, né? Por exemplo. Mas, voltando na questão textual aí, né, da inteligência artificial, essa é uma questão muito complicada, né? Eu acho que para a advocacia em si, ela é basicamente insubstituível, né? Não tem como substituir a inteligência artificial, substituir um advogado, um juiz, um promotor, porque é uma ferramenta, é mais uma ferramenta que o operador do direito ele vai utilizar para expandir o seu conhecimento. É claro que com a inteligência artificial facilita alguns caminhos, muito. A questão... Copia e cola e vê se o juiz aceita. Então, mas o problema, não aceita, né? O problema tá aí, o copia e cola, não é copia e cola. Ele pode te dar um direcionamento, mas você tem que avaliar se aquilo que ele escreveu condiz com o caso que você está fazendo. Verdade. Então, não pode você pedir uma petição, ele te dá uma petição, mas você tem que interpretar aquilo e ver se realmente condiz com a lei atual, porque hoje, por exemplo, no meio do ano, você já tem que comprar um vade-mecum atualizado, que é o livro das nossas leis, porque já atualizou de janeiro até junho, já houve inúmeras alterações de lei. Então, você tem que, claro, ajuda. Esse sistema está dentro daquele projeto Codex que tem as normas, as leis. Isso já está sendo atualizado em tempo real? É o projeto Codex ou não é? Não. Acho que até o que a doutora, coincidentemente, a doutora está tocando num assunto e ontem ela não foi no escritório e estava eu ontem conversando com o doutor Rodrigo, a propósito, justamente sobre isso, né? Que o direito ele é muito dinâmico, né? Assim como a vida. Então, por mais que ele seja ali descrito, né? Que ele seja objetivo, tem uma lei que ratifica as normas, as regras e as leis como devem ser, ele é muito subjetivo no sentido de cada caso é um caso, né? Exatamente. Tanto é que o que a doutora Agnes está dizendo, que a cada 6 meses nós temos um novo Código Civil, Código de Processo Penal, enfim, um novo vade-mecum, que é um compilado, né, de todas as leis, e leis ordinárias e tudo mais. Exatamente. E, então Mas complicado, né? Fica uma colcha de retalhos, né? Você sabe que aconteceu, o meu marido é perito médico. Então, a empresa contrata como técnico especialista naquele tema. Uhum. E sempre a gente lê junto para encontrar a intenção daquele trabalhador que pediu aquele direito dele que ele acha suposto direito. Sim. Então, é interessante a gente ter a informação do que acontece com a intenção lógica, por isso que a gente fala que é matemática e é lógica. Verdade. Dentro da frequência de ciência quântica, o que a pessoa está pedindo, porque é na intenção dela, que sempre tem umas azaradas, né? Sim. Que tá tudo certo, mas dá tudo errado, a pessoa já não tem muita sorte com a situação. Então, aconteceu, por exemplo, da pessoa que estava pedindo uma indenização milionária e ela confundiu o juiz, né? O advogado confundiu o juiz no tempo verbal. Então, o juiz estava falando tudo no presente e aquilo tinha acontecido, ele já estava aposentado há 19, eu nunca esqueço isso. Nossa. Há 19 anos, 6 meses, 1 semana e algumas horas daquela data. E você vê, o perito, se ele tem atenção ao que ele está fazendo, é um detalhe importantíssimo. Sem então, dúvida. ter conhecimento de frequência, ter conhecimento de neurolinguística,
ter Verdade. conhecimento de todos os parâmetros da lógica do que a pessoa raciocina, porque até o mundo espiritual tem lógica. É verdade. Aconteceu isso? Por quê? O seu antepassado lá já vem aquela frequência no DNA da pessoa e aquilo acarreta um monte de coisas e a gente não sabe o resultado. Então, mas aí a inteligência artificial não vai Identificar, né? Exatamente. Então, é isso que eu tô Entendeu? falando. Então, ela serve como uma ferramenta. Base. Exatamente, mas se fosse a interpretação da inteligência artificial, ela interpretaria o momento presente. Sim. Porque o juiz se confundiu, ele não se atentou que a pessoa já estava aposentada há 19 anos, tanto disso. Tanto que quando colocou isso no texto da perícia, olha, isso ocorreu há 19 anos, tal. Então não tem mais esse espaço físico para ter a medição. Ele pediu a medição de ruído por causa de problema auditivo. E não tinha como medir uma coisa que aconteceu há 19 anos. Sim. Não tinha tanto trânsito no local, Sim. não tinha isso, não tinha aquilo. Então, naquele tempo verbal dele, a inteligência artificial, eu acho que daria um resultado para o tempo verbal. Sim. Que era o presente. E o resultado que o juiz teria é que seria condenada a empresa. Exatamente. Porque atrapalhou, a pessoa teve o problema dentro do trabalho naquele tempo. Então, ter conhecimento de inteligência artificial, ter o conhecimento de neurolinguística, ter o conhecimento, você tem muitas vantagens dentro do direito. Nunca é Eu demais. acho que esse que é o direito quântico, né? E todos sabem, né? Na nossa vida, o advogado, o promotor, qualquer que seja a sua profissão, ele tem que, a todo tempo, ter conhecimento da lei que alterou o artigo. Então, você tem que fazer uma pós-graduação para se especializar, né? Atualizar. Então, ele está o tempo inteiro estudando. É claro, é o profissional que se dedica à sua profissão. Então, ele sempre vai estar se atualizando. Como eu falei, a inteligência artificial é uma das ferramentas que você pode utilizar para proporcionar para o seu caso, enfim, um melhor aproveitamento, um deferimento do seu pedido, a procedência da ação. Então, e como você falou também, a energia. Então, a energia... Porque uma pessoa azarada, você não tem jeito, né? A energia também proporciona Você já encontrou um paciente, um cliente tão azarado que podia estar tudo certo, para ele deu errado? Sim, e muitas das vezes você vai toda empolgada aquela decisão que falou, nossa, aquela decisão bonita que você fala pro cliente, tá bom, doutora. Aí eu já fico, falei, meu Deus, não fez mais que a sua obrigação. Não, mas uma decisão que vai ajudar, que ela tá numa situação, o cliente tá numa situação ruim, tá bom, doutora. Aí eu fico, poxa, né? Enfim, então a energia da pessoa acaba também, eu acredito, eu acho que música frequencial, a energia que você passa, você passar negatividade, eu acho que isso altera qualquer coisa da nossa vida. Então, tanto o processo... porque o juiz é uma pessoa, né? Exato. Exatamente. E o juiz é uma pessoa que não lê tudo. Não. Às vezes você tem que praticamente você tem colocar que em neon. Desenhar, né? Desenhar. Mas eu... Olha, tá aqui. Isso. Exatamente. Principalmente então, o conjunto probatório, né? Eu faço seta, destaco. Eu também tô nessa vibe. Então, tanto é que no escritório, nós compramos plantas. Então, plantas que trazem prosperidade, energia boa, que deixa para trás a energia negativa. Então, nós colocamos plantas no escritório. Eu, quando chego... Você sabe que planta tem memória vibracional? Então. Nós assistimos, eu acho que você assistiu aquele programa do CSI, que eles estavam com uma dificuldade em colocar uma prova do que as pessoas falavam, porque não dava para ter o movimento do lábio não estava dando para identificar o que a outra palavra falava perto da planta. E como esse ator principal ali, ele
tinha um local que ele cuidava de plantas. Uhum. Então, o que eles foram buscar? Eles foram buscar a frequência da planta Olha, naquele momento. E Sim. descobriram ali que o que interessante. eles falaram. Então, eu fiquei Pela frequência, pela né? frequência da planta. Eles mediram, eu não sei como é que é essa técnica, mas deve existir, porque senão não estaria ali. Sim. Porque cada Eu fiquei- planta tem energia, né? Tem, As coisas tem. vivas têm muita energia, né? Então, às vezes a gente está fazendo uma oração perto da planta, ela se movimenta. Outro dia eu estava aplicando aquela tia lá. Eu falei, meu Deus, Siri, você está sentindo isso? Será que é o vento da mão, né? Não, Mas elas sentem, é uma coisa impressionante. E eu converso com elas. Às vezes elas estão bem assim. Eu falo, não, tem que melhorar, vou colocar água aí, depois elas vivem novamente. Eu dei de presente para Agnes uma orquídea na nossa formatura, né? Foi. O dia que você recebeu a sua Foi. carteirinha da OAB. Justamente. E estava em casa, essa orquídea, e eu não sou muito boa com plantas, minha mãe, beijo, mãe. Aí eu dei para ela, eu falei, mãe, ela não tá muito bem assim e tal. Mas tava bonita, você me mostrou. Sim, mas até. é que eu mudei, eu coloquei ela numa árvore, num tronco, e aí eu falei assim, não vou deixar ela aqui. Eu mudei, então aí eu trouxe ela, só que ela não... Ela sentiu um pouquinho. Com certeza. Aí dei pra minha mãe, nossa, ela rejuvenesceu assim de uma forma... Ela me mandou a foto. Olha só. Menina, eu linda. fiquei impressionada. E branca, né? e Linda, foi mas ela muitos tem uma anos. caixa, linda, assim. né? foi E na muitos árvore anos. elas ficam lindas, né? Então, aí, só que como eu retirei ela... Ela Mas ela sentiu. ficou até mais bonita do que na Olha árvore. só. A sua mãe deu algum Isso, trato a nela. minha mãe, ela tem uma Você mão vê pra como é planta. energia, né? Nossa, essa Então. questão de energia, ela realmente contribui bastante, né? Para o resultado em si, E nós né? vamos fazer uma feira de ciência quântica para justamente abordar esses temas para poder ajudar as pessoas. As pessoas estão Sim. ficando muito doentes. É verdade. Então, já num sistema, né, judiciário, você sente que as pessoas adoeceram. Uhum. A gente tem um amigo que é desembargador e ele fala, a quantidade de processos que tem é assustadora, não vai dar para julgar nesse milênio. É Entendeu? Não complicado. tem como. Cresceu demais, né? Uma desinteligência emocional, espiritual, de todas as formas. É aí que entra o filtro, né, do advogado, para ele poder verificar se realmente... Porque o que acontece? Hoje em dia, né, com a tecnologia, com a era digital, as pessoas têm mais acesso às informações, né? E aí, consequentemente, aos seus direitos. Mas, por vezes, a pessoa não entende, né? Obviamente, ela não entende, não tem o dever técnico de entender determinado assunto, e ela procura um advogado que, por vezes, acaba sendo um pouco leviano e demandando no judiciário e acaba né, tendo essa demanda que é impraticável, né? Por isso que, inclusive, um dos ministros, não me recordo agora, salvo engano, se foi o Barroso, que comentou a respeito da inteligência artificial, porque no judiciário, realmente, você, né, com todo respeito aos colegas, mas você acaba vendo uma determinada demanda de copia e cola muito maior justamente por conta dessa demanda muito demasiada no judiciário. Então, as pessoas, e principalmente os procuradores, né, porque nós aqui, a diferença para um civil é que nós temos a capacidade postulatória, né, o poder de poder falar em juízo, representando aquela parte. Então, nós temos que fazer esse filtro, né, para verificar, é válido. E eu falo isso com uma certa propriedade, porque na minha área de direito imobiliário e condominial, o profissional que atua nessa área, ele tem que ter um pensamento voltado para o extrajudicial. Justamente para você tentar resolver as questões na conciliação, na mediação, que são 2 mecanismos ali muito utilizados nessa área, para de fato você não colocar, porque aí você tem que pensar, raciocinar e tentar conduzir as partes à melhor resolução daquele determinado conflito, seja ele qual for, né? Uma prestação de serviço, agora não, ou relação de vizinhança, né? Agora não tá tão restrito só ao que a pessoa deve no condomínio. Não, tem outras coisas, tem outras inúmeras questões, coisas. Né? Tem as relações do síndico com o prestador de serviço, que isso é muito comum, né? Até que nós estávamos conversando. As pessoas, o que um advogado, né? Amigas minhas,
que um advogado condominial faz? É cota condominial? Sim, existe, né? Muitos inadimplentes. Acho que é só execução. Mas não é só isso, só execução, né? Só você executar ali um devedor, um condomínio que está em mora. Muito pelo contrário. Então, você tem muitas relações dentro de um condomínio hoje em dia, com prestadores de serviço, só para aqueles serviços básicos, né? De manutenção, seja de extintor, de detetização, de caixa d'água. Então, são inúmeros prestadores que você tem uma relação e às vezes, por vezes, você tem um conflito, uma insatisfação na prestação de serviço e tudo mais. Então, eu acho que o síndico, ele tem um papel muito importante, que ele precisa ser um mediador, ele precisa exercer ali além da autonomia que ele tem, ele precisa ser isonômico e ele precisa também ser imparcial. Por isso que hoje em dia, a contratação, hoje eu estou também como síndica profissional, né? E essa imparcialidade do síndico, que tem cada vez mais se profissionalizado nessa questão, justamente... É um lado empreendedor, né, doutora? Totalmente, é um lado empreendedor. Esse lado empreendedor com conhecimento sendo... Exato. Né? Porque às vezes o síndico, geralmente é um condômino que é dono de uma unidade, mas às vezes ele não tem o conhecimento. Então, às vezes ele pode achar que está fazendo um bom serviço, que na verdade não é daquele jeito que ele deveria atuar, como tem síndico que acha que é dono do condomínio. Exatamente. Então, exatamente. A gente até utiliza como um termo análogo, que o síndico, por vezes, principalmente quando ele é orgânico, né? Ou seja, morador, condômino, ele acaba utilizando ali o abuso de poder, né? É claro que não existe esse título, né, no direito condominial. O abuso de poder, ele existe no direito administrativo público, né? Mas a gente utiliza como uma forma análoga, porque ele sente o fiscal ali daquele condomínio, né? Vai bater na ele quer mandar, ele quer saber detalhes que, na verdade, não importam a ele. Então, o que eu digo que é muito importante, né? E como eu atuo na área de direito condominial, assessorando os síndicos, né? Fazendo consultorias, é muito importante que o síndico se coloque no lugar de gestor, até mesmo porque eu não exerço a advocacia. Quando estou como síndica, eu preciso de um parceiro que tenha uma outra visão. Então, hoje em dia, o síndico profissional ou orgânico, porque tem muitos síndicos orgânicos moradores que são bons, que têm uma boa visão de gestão, ele não pode levar a questão para o cunho pessoal, então ele precisa delegar, ele precisa formar uma equipe. Tem síndico que vai vamos dizer assim, a pessoa está devendo no condomínio e vai humilhar aquela pessoa. Ele tem, olha, ele tem tá que entrando se limitar, caloteiro. Né? Exatamente, Então não pode, mas né? não pode nem pensar. Não pode. Isso gera danos Danos morais, morais, né? é isso, ele não Sem sabe dúvida. disso, né? Então, ele precisa formar essa equipe, né? Não só contratar a administradora, mas ele precisa ter um advogado, parceiro do lado dele ali, para assessorá-lo, né? Para poder fazer uma consultoria e, consequentemente, uma gestão segura, né? Eu tenho uma amiga que ela estava com um problema porque o apartamento não é dela, ela alugou esse apartamento, a pessoa faleceu e ela está morando no apartamento até ela se reorganizar e tudo. A família, ela paga o condomínio para a família não repassa. Porque tá lá fazendo a divisão de inventário, aquelas coisas todas. E são famílias com condições e tudo. Então, ela tá tentando resolver isso e tal com a família. Mas ela pode pagar direto pro Então, aí começou a fazer isso. Só que nesse período, o síndico, e ela é uma pessoa negra. Tá. Aí ela passou, além de ser negra, ainda teve o condomínio. Ela precisou fazer um boletim de ocorrência, de racismo, de tudo. Não, tá fazendo, vai ganhar uma indenização bem grande. Que absurdo, ela falou que ela se sentiu, assim, uma pessoa tão humilhada. Imagina. Imagina você entrar, tá na frente de todo mundo e tem testemunhas, né? E isso é muito grave. Uma pessoa dessa pode gerir diversas famílias? Não, claro que não. Porque são Tem que muitas tirar famílias, como né? síndico. Você não tá cuidando ali de uma pessoa ou da sua família. É um absurdo isso, né? Porque o síndico, como a Silvia falou, tem a questão da conciliação. Porque, às vezes, os vizinhos Mas não dá pra podem se conciliar olhar. uma situação dessa. Não, aí já extrapolou. Por mais paciência que ela crime, tem. né? Ele cometeu crime, né? Exatamente. Mas, às vezes, tem conflito, por exemplo, por conta de pet.
Então, tem lugar que... Isso é bem... Mesmo hoje, com toda essa questão aí que pet já é um ente da família, tem pessoas que realmente não gostam, enfim. Então, tem muita questão também neste sentido. Porque late, porque hoje a questão do barulho, ele não tem horário. Então, se tem barulho durante o dia, durante a tarde, de madrugada, incomoda o vizinho, ele pode requerer o direito dele na questão do barulho, que lhe incomoda. Então, o síndico também tem essa questão de conciliar. Calma, não é bem assim. Ou até mesmo falar com o dono do pet, olha, tá fazendo barulho, mas tem que amenizar. Teve enfim. do lado do meu apartamento, morou a pessoa, acho que alugou por um período curto, e ela tinha um cachorrinho, mas eu acho que ela viajava e deixava o cachorro sozinho. Então, ele ficou preso. Infelizmente, isso é eu não muito sei se ele comum. tinha fome, se ele tinha isso, precisou chamar realmente o síndico, porque ele não parava de latir, Além de latiu e cortar o vava. coração, né? exatamente. Ele latiu e gente. vava. Não sei o que fizeram lá, que ele ficou quietinho. Depois acho que até mudaram. Mas era ali, pertinho da minha Então, porta. aí o síndico, aí entra o síndico nessa questão. Então, se realmente está incomodando, ele vai lá conversar. Não, pode até o cachorrinho tá morrendo de fome lá. Maus tratos, né? É maus tratos então, aí, não é? E aí ele tem condições de tomar providência nesse sentido. Então, buscar conversar, se realmente não adiantar, notificação, multa. Exato, paga multa também? Paga multa, dentro da convenção, a convenção que vai estipular até valores. Sim, nós temos a convenção, né, que a grande maioria, principalmente aqui na nossa região, são desatualizadas, né, porque são antigas, né, então não rege ali uma série de fatores, né, como nós estávamos falando, o direito é muito dinâmico, a cada 6 meses está sendo atualizado, então as convenções, a grande maioria, são desatualizadas, né, e isso as pessoas precisam se atentar a isso, porque elas não ditam ali muitas regras essenciais, e uma delas, sem dúvida, é a questão da convivência, né? Nós temos o regimento interno, que seria também uma complementação da convenção, é algo mais específico relacionado até mesmo às regras internas, né? E questões também de comportamento. E o que o síndico, acho que, em via de regra ali, o que ele precisa saber é que o que vai prevalecer não é a vontade dele, não é a vontade do vizinho, é a vontade da maioria. Exatamente. Agora, quando você soluciona uma questão dessa, e isso é resolvido na reunião de condomínio, porque a gente teve uma reunião de condomínio que precisava resolver um monte de coisa. E, nossa, eles cercaram, saiu do jeito deles, mas ficou constando em ata que a presença estava e tal. Quando se resolve, assim, já na reunião, que não precisa ir para o judiciário, não precisa isso sai uma ata, sai um documento que comprove tudo isso. Essa ata, né, que é um resumo daquela reunião, da assembleia, né, seja ela qual for, nós temos a obrigatoriedade da assembleia ordinária, que deve ser uma vez por ano, deve ocorrer uma vez por ano, que é aquela que tem a prestação de contas do ano anterior e a previsão daquele ano corrente, né? E as assembleias extraordinárias, né, para deliberar assuntos distintos, como uma obra, alguma questão emergencial ou algo que precise ali ser deliberado, ser discutido entre os condôminos, né? E aí, feito essa ata da assembleia, que é como se fosse o resumo dessa reunião, essa ata ela tem que ser registrada em cartório, né, para dar publicidade a terceiros, né, porque os documentos são públicos, então qualquer pessoa pode ter acesso. Então fica um documento formal registrado, inclusive com a lista de presença dos condôminos que participaram. Então isso é uma questão muito importante também, porque as pessoas costumam fugir, né, das reuniões de condomínio e depois reclamar, que é pior. Mas, poxa, não gostei, aumentou o condomínio. Então, assim, em primeiro lugar, você só pode reclamar se você participar, se você fizer a sua parte, estar ali presente, exatamente, entender o que está acontecendo e, querendo ou não, é o seu patrimônio, né? Por vezes, o maior dos seus patrimônios, que é a sua moradia, né? Então, é muito importante essa participação. Quando a gente começa a entender sobre isso, porque as coisas mudaram, né? Sim, claro. Então, a legislação também muda. Só que as pessoas ficam lá naquela antiga para trás. É verdade.
E elas não se atualizam. Uhum. Vamos dizer assim, existe, por exemplo, alguma publicidade em relação a isso? Olha, seu condomínio mudou. Vem Não. isso na As pessoas... lista de despesa. As pessoas não levam muito a sério a questão Verdade. da Então, é exatamente reunião isso. do condomínio. É verdade. Não, é um ato solene. Exato. Ele engloba vários requisitos, procedimentos a serem adotados. Verdade. Como, Vários por ritos, exemplo, né? tem a Assembleia Ordinária. Uhum. Então, tem que formalizar um edital. Exatamente. Esse edital tem que ser publicado. Você pode deixar nas áreas comuns do prédio ou entregar pessoalmente para cada condômino. Vai o boleto, já manda o edital. Então, é um ato solene. Então, tem no dia, tem o presidente da reunião, da ata, que vai presidir essa assembleia, reunião, presidente, exato. secretário. Então, as pessoas, vai ter formal, reunião. né? É muito formal. formal. Tem uma série de formalidades, né? De como requisitos ali a serem cumpridos, sob pena de nulidade, inclusive, né? Você pode requerer judicialmente se você vê que não consta, por exemplo, um condômino que falou sobre uma multa que ele levou e ele lá na hora da assembleia que ele vai justificar e aí os condôminos vão resolver se vai continuar a multa, se não vai, enfim. É a hora que ele tem ali para se defender. De voz, né? A ampla defesa e o contraditório. O direito de voz, né? que tem que exercer. Exatamente. Então, Gente, ó, como é sério esse negócio de condomínio, não é fácil sim. não. Eu tô aprendendo muita coisa, na prática também. Sim, então é um ato solene. Então, depois da ata publicada, vai para cartório. E aí qualquer condômino pode ir lá buscar a ata, verificar o que tem. Então, as pessoas não dão conta de quão Existe um quão estatuto sério. do próprio prédio? É uma coisa geral? É a convenção. É a convenção. É a convenção E o condominial. regimento interno. De E o cada, regimento de interno. cada prédio, De tanto comercial quanto... Assim que constituído o condomínio, a própria construtora, no bem da verdade, acaba fornecendo uma convenção básica tradicional, né? Primeiramente embasada na lei de condomínios, né? E aí, com o advento do Código Civil, mudou muitas coisas, né? Então, por isso que as convenções anteriores a 2002, que foi o advento do novo Código Civil, né? Todas essas convenções, em tese, elas precisariam de uma atualização, né? Porque tem diversas questões ali, muitos debates que não constam no regimento interno, pode ser alterado mais facilmente. Por que mais facilmente? Como a doutora Agnes salientou, realmente tem diversas formalidades, e uma delas é o quórum, né, de aprovação, de alteração de uma convenção, por exemplo, né? Que ele tem um quórum qualificado, que a gente chama, que são 2/3 de todos os condôminos e não só apenas dos presentes. E outra questão que a doutora acabou destacando, que as pessoas não se atualizam. Isso é uma máxima verdade mesmo, porque com a pandemia nós tivemos a promulgação de uma lei que permite que as assembleias, as reuniões condominiais sejam feitas de forma virtual. E ainda pode? Pode, é uma lei que está em pleno vigor e as pessoas vêm adotando isso cada vez mais, porém, os mais antigos, né? Eles gostam de fazer aqueles barracos com a cadeira. E é complicado, porque as isso pessoas, impossibilita, né? De muitos idosas participarem, também. né? Porque às vezes a pessoa, ela tá trabalhando, ela não tem disponibilidade Está em outro estado. Exato, aqui na nossa região é muito comum que as pessoas tenham um apartamento aqui para uma estadia temporária, né? Até mesmo. Então, elas não podem estar fisicamente aqui. Então, nós temos agora três possibilidades, né? Que é a presencial, que é a tradicional, aquela, né? Que por vezes acaba saindo brigas, discussões. Comes e bebes. Também. A virtual e a híbrida, né? Então, você pode fazer parte presencial para atender aqueles mais velhos. Na própria reunião já transmite o... Exatamente, que é a híbrida, né? Agora, por exemplo, vamos supor que é um exemplo que eu vou dar aqui, gente, não acontece. Um amigo meu. Um meu amigo. O meu amigo tem uma dúvida. Então, no caso, por exemplo, você tem um conjunto comercial e você precisou alugar o seu apartamento. Você pode morar no conjunto comercial ou isso é totalmente impróprio?
Em via de regra, não. Né? Não. Em via de regra, um conjunto comercial, um prédio, um condomínio que seja com essa instituição, ele certamente rege ali que você não pode fazer daquela determinada unidade uso para moradia, né? Então, em via de regra, não. E lembrando que realmente as convenções é que vão reger toda aquela questão, toda aquela situação. Mas vamos supor que ele não incomode ninguém, mas acontece. Acontece meio que disfarçado, até mesmo porque a pessoa tem fiquei trabalhando até mais tarde. Exatamente. Não tem como ter muito controle, né? Então, na prática, na verdade, acaba acontecendo, né? Até por conta também a questão de imposto municipal, porque para você ter uma área comercial, você precisa de um alvará. Tem diferença. E pode ter visita de fiscalização a qualquer momento. Exatamente. Às vezes residencial, comercial. Então, é diferente essa questão. É porque, de repente, a empreendedora está passando por um momento difícil, vai que ela dorme no trabalho. Basicamente, nós estamos quase dormindo. Quase, praticamente. Saímos de lá... Às vezes, ficamos 12 horas seguidas. Outro dia ainda brinquei. Traz o colchãozinho. Acho que eu vou dormir por aqui, porque tem que estar tão cedo aqui amanhã. Não, e até o horário depois do horário comercial, depois das 18, é muito melhor de trabalhar. É verdade, mais silêncio, né? Silêncio, o pessoal já foi embora, não tem tanta chamada. Não tem mais o atendimento durante o comercial. Exatamente, então acabamos ficando um pouco mais tarde. Aqui nós temos duas áreas, né? A área família, né, que você atua, e na área de imobiliária. E tem que ser amores diferentes, né? Porque eu sei que é mais técnico. As leis são regidas um pouquinho mais em cima da situação. Agora, a área família. Fora. A área família se envolve emocionalmente, né? Então. Você vê que às vezes existe um lado que você está tentando conciliar e você percebe que o outro não faz nenhuma questão e quer, vamos dizer assim, torcer pela briga. Tem advogados que ajudam a torcer, a brigar. Isso. E tem advogados que eu sei que tentam conciliar, que esse seria o mais correto. Então, mas eu que destrói, né, a família. É complicado. De qualquer forma, as duas áreas, elas estão entrelaçadas porque acabam mexendo com pessoas. Então, de alguma maneira, nós temos que ter aquele pensamento de conciliação. Assim, no meu caso, eu sempre tento, da melhor maneira, resolver a questão, com conciliação, conversa, entro em contato com outro advogado, porque não adianta você ficar com, por exemplo, uma ação de inventário que dura anos, sem se resolver por causa nada. De uma divergência, né? Exatamente. Então, o advogado, ele foi nomeado justamente para tentar resolver da melhor forma. Então, o juiz, ele valoriza isso? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Eles conseguem saber quem realmente... Ele sabe. Até, às vezes, ele tem que ser totalmente imparcial. Mas em certas decisões você vê ali que ele puxa para um lado. Que ele está tentando já ajustar ele isso. Olha, tá demais. Vamos tentar aí resolver a questão. Mas é claro que ele não pode nem puxar para um lado nem para o outro. Mas no meu trabalho, eu busco sempre a conciliação. É claro que em alguns casos não tem essa possibilidade. É inviável justamente pela emoção das partes, enfim. Mas o advogado ele tem que defender, claro, o direito do seu cliente. Ele tem que ser racional e emocional. Ele acaba se envolvendo. Esse que é o bonito do direito, né? O direito, acho que o direito quântico é essa frequência. Porque não tem como você não se envolver. É verdade. Não acaba o cliente. Você sabe que o cliente está certo, o seu cliente está certo, que ele tem aquele direito, mas que a outra parte está, de alguma maneira, impedindo de se resolver. Mas, claro, falam que advogado não tem coração, é mentira, que advogado tem coração, tem sentimentos, e assim... E tem reconhecimento também, né? Quando a gente sabe que a pessoa está fazendo por um esforço até anormal, sabe que... Mas o legal por exemplo, como acontece com a gente, né? Tem o lado
emocional e tem um lado de razão. Sim. Mas a gente compartilha com o resultado. Sim. Ó, não foi bem assim? Calma, não fica assim. Às vezes a pessoa fica chateada, pô, como é que eu vou dar notícia pro meu cliente? Não, né? justamente. E tem cenários, às vezes, né? Eu acho que o direito de família, principalmente a questão da sucessão, né? Tem cenários que eles vão se direcionar para um único caminho, né? Porque, como nós estávamos falando, nós temos uma lei que rege. Por mais que nós temos entendimentos diversos, quando aquela determinada discussão ela é muito recorrente, ela forma uma súmula, né, com o entendimento das cortes superiores já consolidado. Então, por vezes, né, nós aqui que não temos um perfil de advogadas litigantes, que aquelas que gostam de movimentar a máquina do judiciário para qualquer coisa, então a gente tem essa consciência, a gente precisa passar esse nosso... Nós temos o dever técnico de passar a real situação para o cliente. Por vezes, ele optar. Por quê? O judiciário ele vai ser mais moroso, mais custoso, mais doloroso, porque você está tratando questões com a sua família, né? Em que, de uma forma ou de outra, a resolução amigável, que você pode, inclusive, posteriormente, homologar em juízo, pedir para que o juiz dê o ok dele ali, né? A caneta dele, para você fazer algo formalizado perante a justiça, né? Que é o que as pessoas querem. Né? Exatamente. Um acordo. Eu tenho um amigo nosso que ele fala que o judiciário é sempre bom para quem ganha. É verdade, é verdade. Porque se a pessoa acha que ela tem razão e não ganhou, não presta. Todo mundo corrupto, tudo errado. Então, às vezes, geralmente fazemos acordo mais em processos da área do consumidor, que uma empresa teve uma má prestação de serviço, enfim. E eu falo para os meus clientes, eu falo, olha, o acordo não é assim, você ganhou, é aquilo que você quer. Não, o acordo, a parte contrária também vai ter que... Abrir uma troca, né? Exatamente, abrir mão de alguma coisa, e a parte que ganhou também vai abrir mão. Então, mas o acordo é a finalização de um processo, às vezes de uma dor de cabeça, porque a parte ela se envolve emocionalmente. Então, e a sorte às vezes muda, né? Às vezes tá tudo certo aqui, o cara é azarado. É temerário, a sorte muda. É um pouco temerário. E aí o profissional tá ali para falar assim, olha, nós temos essas opções. Eu te aconselho a ir para o acordo que acaba, você não vai ter mais essa preocupação, enfim. Mas tem profissional que já não faz. Você já se surpreendeu falar, não, essa pessoa não tem a menor chance, mas ela tem tanta fé que acontece. Já. Sim, sempre. Eu, advogada, tinha mais fé que a própria cliente, e eu consegui todas as coisas, até porque foi essa cliente que eu falei, nossa, olha a decisão boa, tá bom, doutora. Não, mas, não fez cara, sabe? Não fez então, cara de paisagem. Ele já resolveu uma questão, nossa, difícil, ó, vocês vão receber tal. Tá bom, doutora. Pô, você vai receber, né? Ai, mas tá ruim porque tem aquele outro. Tá, tem aquele outro, mas esse já foi resolvido. É uma vitória, né? É uma vitória. É que nós são batalhas, né? Estamos ali na linha de frente, sabemos o quanto que é difícil, às vezes, de você convencer, porque esse é o nosso trabalho, né? Convencer o juiz que o nosso cliente tem razão, né? Que é a versão dele. E às vezes não tem tanta razão. Né? Por vezes não tem tanto. E acontece o contrário também, viu? Que o cliente, às vezes, não, mas eu fiz isso. E você fala, olha, mas o conjunto probatório, né? Porque em via de regra, quem pede em juízo é quem tem que provar, não está corroborando, né? Para o que você está me falando. Não tem publicidade em relação a isso. Não, mas ele acha que dá. E às vezes o cliente tem razão. Né? Às vezes ele consegue. Eu tive um caso como esse que eu falava para ela, olha, isso que você pediu no meio da pandemia, ela teve uma situação que ela pediu para prorrogar os boletos dela. Eu falei, olha, mas não foi dada publicidade em relação a isso, não tem gravação, ela fez ali pelo PABX, né? Então não tinha escuta telefônica do outro lado. Foi tudo aquele, olha, se você quer isso, clique aqui, clique ali, enfim. E essa questão realmente ela não conseguiu. Mas como indevidamente a financeira tinha restringido o nome dela no cadastro de inadimplentes de forma indevida, porque negativou o nome dela no valor total da dívida,
quanto no Bem da Verdade. Nossa. Ela ficou inadimplente só em 2 parcelas. Ela foi Aí vocês indenizada têm por como dano justificar. moral. Ela foi indenizada por dano porque ela moral. poderia ter mais tempo e discutir aquelas duas, Não, né? porque não justifica, né? Ainda que ela eventualmente estava devendo aquelas 2 parcelas, ela estava devendo apenas as 2 não parcelas e não o poderia- total do contrato, né? Não poderia. Então, tem questões ali que a gente se surpreende muitas vezes, né? De uma forma positiva, porque a pessoa Fora que hoje tem muito golpe, acredita. né? Os golpes, Sim. assim, você fica hoje em dia é chocada de complicado. ver e o judiciário não reconhece que foi um golpe. É difícil você mostrar, né? Você provar. Você provar em juízo não é fácil. Nós temos só algumas matérias, como a trabalhista e o consumidor, que nós temos a inversão do ônus da prova, né? Que a parte contrária que tem o dever de provar que não foi assim que a coisa aconteceu, né? Como um empregador, ou um prestador de serviço, ou um Mas estabelecimento. até nisso eu acho que tem alguma discriminação também em relação ao... Sempre o patrão tá errado e o empregado tá certo. Então não é Essa bem é uma assim, outra né? questão bem discutível também, né? É porque assim, o que acontece? Às vezes nem sempre o empregado tem totalmente a razão. Mas o que acontece? O empregador não busca, aí nós voltamos à questão do conhecimento. Não Verdade. busca o conhecimento, o que ele precisa. Deixou de descumprir alguma lei Exatamente, e aí acaba não- sendo pesado. né? É o Ele- famoso, fica até mais tarde. Ah, tá bom, eu fico. Tá, mas aí você tem que prestar atenção que é uma hora extra. Como é que vai fazer? Então, às vezes, ele não tem o conhecimento e acaba, por vezes, não dando para o empregado o que, por direito, ele tem. Então, por isso que, na maioria das vezes, o empregador, ele ainda, além de toda a questão de rescisão de contrato, seguro-desemprego, e aí o empregado fala, não, mas Férias, ele né? mas ele Sim. deixou, não me pagou isso, isso e isso. E aí, às vezes, realmente o empregador não pagou, mas não, às vezes não por má fé. Claro que tem muitas empresas aí que realmente não pagam os direitos. Mas, às vezes, um empregador, um empreendedor, por exemplo, né, não verificou todas essas questões. Então, mas nem sempre o empregado tem razão. Às vezes ele dá uma improcedência. Porque às vezes, aí. por exemplo, uma pessoa que faz brigadeiro em casa, ela contrata alguém para mexer a panela. Ó, não acabou de fazer o brigadeiro, deu o horário, deixa queimar que eu vou embora, passou do horário. São coisas assim, parece esdrúxula, mas termina de fazer, não deixa queimar e depois você vai embora. É uma questão de bom Olha, senso. eu né? acho que o que falta muito nas mais diversas áreas aí em relação ao direito, e a doutora Agnes falando, me veio isso à cabeça, a falta de conhecimento. Realmente, aquele empregador, aquele dono de um estabelecimento comercial que presta serviço ou vende determinado produto, ele não tem um conhecimento do direito. E ele não tem o dever de ter. Porém, ele peca, ele falha. Mas se ele é empreendedor, ele tem o dever. Então, mas na verdade ele falha porque as pessoas têm por hábito, é uma questão cultural em nosso E país, fazendo, né? não ir nos procurar Depois. os nossos serviços depois que a bomba explodiu, né, para querer remediar a questão. Então, no Bem da Verdade, eu acho que as pessoas elas precisam voltar à questão e consultar um advogado, porque isso vai ser menos custoso, bem menos custoso, menos trabalhoso, tanto antes quanto depois, né? Para ela fazer uma consultoria, para ela ter uma assessoria, para ela poder se municiar, ainda que ela não impossibilite ou um empregado ou uma outra questão, um consumidor, por exemplo, de demandar em face dela, ela consegue mitigar os prejuízos, né? Então, eu acho que o que falta é essa questão cultural da pessoa ter uma assessoria jurídica para fazer uma orientação. Isso é um investimento, não é um gasto. É um investimento visando uma economia de um gasto desnecessário lá na frente, né? Mas é que nem a Exatamente. questão dos Exatamente. contratos. Às vezes sai fora da área de Perfeito. compreensão do profissional. Exatamente. Aí você vai conversar, é que nem eu falei para você, não, você vai conversar Ótima com lembrança. outro, aí fala, nossa, parece que não é. Mesmo ele sendo especialista, você fica na dúvida. Eu cheguei a conversar com, por exemplo, algum especialista na área, que nem na área tributária, você vê nitidamente que não vai dar certo. Falei para você, né? Não, parece que não vai dar certo. É melhor esperar,
ver o que vai acontecer e as coisas começarem a andar e você, porque você tem uma pessoa que te dá uma assessoria, por exemplo, no caso de família, processos, no mais comuns, né? Sim. Agora, quando seja uma coisa específica, parece que você já não confia em mais ninguém. É uma coisa horrível. Uma questão específica que a doutora destacou agora em relação a contratos é, por exemplo, a área imobiliária, né, da qual eu exerço. As pessoas têm, por hábito, muitas vezes, ou fazer uma locação, por exemplo, ou até mesmo a ousadia de fazer uma venda por conta própria. Esse é um grande erro. Nossa, né? a gente fica apavorado com isso. A pessoa pega um contrato modelo na internet e ela acha que ela está fazendo o melhor contrato do mundo. Aí vai ver o imóvel tá penhorado. Ou até mesmo através do corretor de imóveis, né? Que é um excelente profissional e eu acho que ele é essencial para o mercado imobiliário, mas ele é somente voltado a essa questão comercial. Ele não entende de leis, né? Ele não está atualizado com a jurisprudência. Então, cada um na sua área, né? Então, a gente precisa ter essa... implantar essa sementinha, o Dr. Google também ensina tudo errado, né? Mas essa questão da inteligência artificial. É verdade. Porque você vai lá e coloca tudo o que você quer. Ele vai te dar. Só que você tem que verificar se é verdade. Então, agora tem contratos que eles estão fazendo. Porque no início... o advogado, vou usar a inteligência artificial. E vai lá e quero uma petição inicial, uma ação de despejo, por exemplo, com jurisprudência. Ele vai te dar a jurisprudência, mas ele inventou a jurisprudência. São decisões que acabam nos ajudando, porque de forma... são vários casos que acabam tendo a mesma decisão e aí se torna a jurisprudência que podemos consultar essas decisões. Até é bom saber o que é jurisprudência, porque às vezes a pessoa tem dúvida do que é isso. Então, buscamos lá uma jurisprudência que é uma decisão de um processo, ou de um recurso, uma apelação, que tem lá a decisão do recurso, enfim, tá procedente ou não procedente. Então, nós buscamos para falar... Fortalecer aquela ação. Exatamente. Ó, juiz, tá vendo? Tem uma jurisprudência. Então... A inteligência artificial, no início, ela inventava a jurisprudência. Então, teve muito advogado que se prejudicou. Exatamente. Foi condenado a pagar multa justamente porque ele usou de maneira copia e cola, que não, na verdade não é isso. O profissional... que a pessoa nem se informa direito. É o outro que não procurou alguém de TI. O advogado não procurou alguém que entende e fez a ação. Eu acho que nós precisamos, primeiramente, ter a consciência de que nós estamos lidando com a vida das pessoas, né? Seja ela em qual área for, tanto no direito penal, que nós lidamos com a liberdade, né? Que é um dos principais direitos da pessoa, mas uma questão trabalhista. A pessoa trabalhou muitos anos, às vezes, numa empresa e foi demitido injustamente por justa causa. Ou na questão civil também, nós lidamos com patrimônio, né? Que é a vida da pessoa. Então, a gente precisa ter em mente que nós temos essa responsabilidade. E a obrigação, consequentemente, de estudar, de fazer algo que busque o melhor para o seu cliente, né? Ter essa responsabilidade, né? E a gente percebe que com algumas mudanças ideológicas, né, de raciocínio ideológico, essa questão de mudar mesmo a mentalidade das pessoas, eu acredito que você hoje tem que observar, inclusive, a questão da ideologia daquele juiz que você está lidando. Porque às vezes acontece... Então, a ideologia mistura... É outra questão. Já pula para... No caso, o juiz, ele tá ali para julgar dentro da legalidade. Então, ele dentro dos limites da lei, ele não pode chegar e falar assim, eu acho que aqui o autor tá pedindo, eu não vou dar. Não, ele tem que ser baseado na legalidade. Aí você já parte aí da ideologia para... Um cunho pessoal, né? Cunho pessoal, mas eu político. senti isso num processo que a gente estava lendo, que era de uma amiga. Assim, o que a gente percebe na leitura é que tem uma tendência
a não ter uma valorização do empreendedor. Então, prestou-se um serviço mal feito, aliás, não prestou o serviço, e a pessoa reclama da não prestação do serviço, e o que prestou com chantagem, e ainda a pessoa ganha ação. Né? É complicado. Ali você percebe que tem um cunho de mulher, um cunho de profissional e uma falta de sensibilidade com a empreendedora. Parece que não é razoável a pessoa ser um empreendedor. Ah, mas deu tudo tão certo, o que você está reclamando? Não deu certo. Só deu certo porque se esforçou muito para pegar no braço e fazer. Né? Infelizmente, né, doutora, por mais que a doutora Agnes esteja aqui destacando como de fato deveria ocorrer, nós sabemos que, infelizmente, na prática, por vezes não é assim. Tem um ser humano lá do outro lado. Exatamente. Ele distorce, né, as ações. Nós vemos, às vezes, magistrados cometendo cada arbitrariedade. Isso é publicizado através das redes sociais, né? E nós vemos aquilo e falamos, meu Deus. E quando ele julga, ele é o autor, ele é a vítima. Pode? Além disso, né? Além disso. Então, e pode. É muito complicado. Já é uma esfera mais aprofundada. Que é não, complicado. mas tem isso também. Infelizmente. A gente tem visto isso. Claro. Nós temos... E é importante ter conhecimento, porque quem tem conhecimento enxerga isso. Com toda certeza. Né? Você não estará alienado, né? Você não está alienado. Exatamente. Para não saber que quem julga, quem é a vítima, não pode julgar o seu próprio processo. No bem da verdade, às vezes a gente brinca, né? Por favor, né? Senhores magistrados, é apenas uma brincadeira, mas a gente acaba brincando e não deixa de ser uma verdade que o juiz, a gente aprende isso na faculdade de direito, o juiz é uma planta, né? Ele fica ali recebendo informações e ele profere somente 3 atos ao longo da vida e da carreira dele. Porque as pessoas acham que o direito é muito monótono, né? Aquela coisa formal. Ele é dinâmico. Ele é dinâmico, mas muitas vezes para nós, advogados. Porque para o juiz em si, ele profere despacho, decisão e sentença. Só. Ele vai fazer isso a vida inteira, né? Então, foi o que você escolheu, né? Tem o bônus, né? Uma série de bônus ali. Salarial, vitalicidade, tudo mais, imobilidade. Mas você tem o ônus. Você fica realmente limitado, como a doutora Agnes falou, de você se embasar na lei, você não pode achar que aquilo é verde ou branco. Você precisa ter um fundamento nas suas decisões, na sua sentença, né? Para você poder justificar por qual motivo você está decidindo naquele sentido, né? Mas eu já li algumas sentenças que o juiz era uma pessoa espiritualizada, ele vem com um trecho da Bíblia. Eu achei muito lindo isso, porque ele se baseou na Bíblia para poder dar aquela sentença. E uma sentença muito difícil para ele entender. Delicada, né? Muito delicado, um assunto muito delicado. Então, ele apontou a lei de Deus ali. Mas é uma outra questão, né? É uma outra questão, porque nós também... Não, ele ficou dentro da lei. Né? Não, mas ele ficou dentro da lei. Porém, ele colocou uma mensagem. Eu achei muito bacana. Mas aí você imagina que se por um outro lado, a parte contrária é ali prejudicada, ela não é cristã, por exemplo. Já não vai gostar. Né? Então, assim, o juiz... ele Não, mas a base legal estava tudo certo. Ainda que com a base, ele não pode expressar algo que tenha um cunho pessoal. E resolveu. Então, essa questão é complicada. Então, a gente tem que, assim, abrir o leque para ter conhecimento sobre tudo. Para pensar, né? Acima de tudo, para você pensar, né? Você então, existem várias técnicas, como inteligência artificial, vai somando tudo isso. A busca pelo conhecimento da ciência quântica, que é você perceber alguma coisa. Sim. Teve em São Vicente uma juíza, que um amigo nosso contou, ele entrou com uma senhorinha e ela tremia tanto, ela nunca tinha ficado na frente de um juiz. Então, para ela, aquilo era um monstro. Sim. E não tinha um ser humano ali do lado. Tinha uma pessoa que ela não sabia o que ia acontecer. E a juíza percebeu que ela tremia tanto, ela não conseguia falar. De medo da juíza. O que a juíza fez? Desceu lá, veio falar com ela, abraçou essa senhora. Isso é pediu muito água, legal. Pediu água
E ela faz um trabalho lindíssimo de neurolinguística mesmo. Não é a doutora Vanessa? É. Doutora Vanessa. E assim, o carinho que ela teve com essa senhora, faz constelação, né? Uhum. E tem muito resultado. Ela tem um trabalho lindíssimo. Lá na Vara de Família, ela implantou vários projetos. A questão da constelação familiar, questão da... tem um projeto muito bonito dos pais, quando tem um conflito, questão de alimentos, então ela manda para esse projeto aí de paz. Basicamente assim, vamos verificar o que vocês estão fazendo de certo e de errado, e são reuniões, enfim, é muito uma interessante. Dinâmica, né? Isso exatamente. é muito necessário, né? Essa humanização no judiciário eu acho muito importante. Né? Porque a pessoa, isso é empatia, né? É você sentir a dor do outro. Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Então, com todas as técnicas, medicina integrativa, tudo isso a gente vai ver na Feira Quântica. A gente vem falando mais para vocês aí. Olha, passou muito rápido, meu Deus! Deixa o seu recado, doutora Silvia. Muito obrigada. Deixa a mensagem para... Qual que é a sua câmera? Acho que aqui. É aquela câmera. Deixa um recado para a empreendedora que gostaria de participar desse projeto. Persista nos seus sonhos, acredite, busque os seus objetivos, arregaça as manguinhas, olha para frente, planta, porque você vai colher. Gostei muito de participar. Ai, é uma delícia. Honra. Obrigada pelo convite. Eu voltarei mais vezes, se tiver oportunidade. Com certeza. Tem muita coisa que a empreendedora precisa saber. Muito bom, é muito importante. Eu acho que mulheres empoderadas, empreendedoras, juntas, somos mais fortes. Parabéns. Doutora Agnes, deixa seu recado. Obrigada, Vera. Obrigada, Silvia. Obrigada a quem nos assiste. E é o que eu faço minhas palavras da doutora Silvia. Trabalho, não tem outra fórmula. Né? Não é sorte, é trabalho. E a casa está linda, parabéns, linda. E com certeza também estarei mais vezes quando convidada. Eu convido sempre. Esse tema é muito importante, porque o portal Sou Mulher, ele traz como essência a mulher. Mas também podemos ter homens, temos participando de tudo. A gente não quer concorrência. O que a gente quer é a harmonia entre as essências, né? Sim, a essência da mulher é a essência da água. E a essência do homem é a essência do fogo. O fogo, sem oxigênio, não acontece nada. E a água, se não tiver fervura, também não aquece. Então, é importante a gente colocar como uma premissa mesmo, né? De você trazer informação. É verdade. Conhecimento. Isso ninguém tira da gente. Então, você entender um pouquinho de cada situação, de cada questão, principalmente para as empreendedoras, que eu acho que a mulher tem que ter um poder dela chegar num lugar e ela impressionar pela luz, pelo conhecimento. É verdade. E não pela capa, né? Pela capa e pelo corpo só. É verdade. Então, a gente tem muito mais do que isso. E assim a gente encerra. Foi uma delícia hoje. Que papo mais inteligente. Quanta informação. Muito obrigada, meninas. Eu amei. Obrigada a você. Nós que agradecemos. Convite.